Bom, pessoal, vamos lá. Dúvidas da aula passada? Eu estava definindo ali os operadores número, né? E eu falei um pouco dos coeficientes de Bogoliubov, mostrei como é que eles estão associados, né, com aquele beta. Como é que a gente pode fazer isso de uma forma um pouco mais geométrica com o traço das projeções, tá certo? E depois comecei a falar da função de onda. Eu cheguei a falar da função de onda? Tá. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso e começar a discutir um pouco sobre representação, porque esse é o ponto crucial da teoria de campos. Tá? Quando você vai para uma teoria de mecânica quântica, o que acontece é que a escolha de representação é irrelevante. Você tem a álgebra dos operadores, computador de x e p igual a h cortado, e aí você pode falar, mas eu posso escolher diferentes representações no meu espaço de Hilbert. Verdade. Mas acontece que existe um teorema chamado Teorema de Stoney-von Neumann, acho que é, que garante que todas as representações que você tem daquela álgebra, não daquela álgebra especificamente, mas de uma versão, digamos, mais robusta daquela álgebra, é unitariamente equivalente a qualquer outra. Certo? Então, meio que a representação que você escolher é irrelevante. Você escolhe ela de acordo com o que você mais facilmente representa aquilo que você quer fazer. Tá certo? Quando você vai para a teoria de campos, o que a gente vai mostrar, eventualmente, quando eu conseguir provar, porque isso é uma prova chata que não tem nos livros, que eu não consegui terminar, é que nem todas as representações são inteiramente equivalentes a outras. Certo? Ou seja, você tem classes de representações que não são unitariamente equivalentes entre si. Então você vê mecânica clássica para mecânica quântica. Você pega a álgebra dos observáveis, né, os parênteses de Poisson dos observáveis, você quantiza lá Dirac, fazendo o homomorfismo da álgebra dos operadores com a álgebra dos observáveis clássicos, acabou, você tem mecânica quântica. Então, o processo de quantização é bem definido. Teoria de campos, não. Você faz a álgebra dos operadores, você chega na álgebra dos operadores e agora você precisa escolher uma representação e a escolha ela tem importância física. Certo? Então você vê que ela é diferente da mecânica quântica. Você precisa de uma coisa extra na teoria de campos. Tá certo? E essa coisa extra, e entender a liberdade que você tem para fazer essa escolha, é crucial para você entender o que é teoria de campos. Certo? Essa escolha não é importante quando você está no espaço plano, porque você usa as representações que, digamos, incorporam as simetrias do grupo de Poincaré. Quando você vai para a teoria de campos em espaços curvos, você não tem mais um grupo de simetria. Então, você não tem mais o que usar para fazer essa escolha das representações. O que as pessoas fazem, historicamente fizeram? Tudo bem, eu estou no espaço curvo, mas o espaço curvo, em algumas situações, né, você pega o princípio da equivalência, ele se comporta como um espaço plano. Então o elevador de Einstein, ou você pega, né, o limite em que você vai para uma coisa assintoticamente Minkowski. E aí você usa esses limites, para usar aquilo que você já sabia, que é usar o grupo de Poincaré para definir o vácuo, e puxa de volta ali, para o espaço curvo. Certo? Só que isso nem sempre é válido e nem sempre você consegue fazer isso globalmente. Né? Então, é necessário, como é que se diz, fazer um estudo mais profundo disso. Tá? Não parece que tem alguma coisa errada, então, na forma que a gente quantiza, que a gente fica a quantização de Dirac do mesmo jeito, daí fica dependente na representação. Parece que teria que ter um jeito diferente de quantizar, que ele já induzir a representação correta, ou querer uma coisa depender. Sim. Tem um problema. Sim, sim. Na verdade, muita gente especula coisas assim, né? Então, o que você esperaria é que a maneira que a gente está fazendo, você vê que eu estou falando todas essas coisas para vocês de um problema que começou com osciladores harmônicos acoplados numa linha, certo? Mas aquela cinemática desse espaço, ou seja, aquilo que a gente pode fazer antes de falar da dinâmica dele, ela é meio que geral. Aquilo tudo que a gente está vendo, aquelas matrizes, aquelas projetores, aquilo tudo vai valer para a teoria de campos em espaços curvos. Certo? Mas é geral demais, porque ele não carrega nenhuma informação sobre a geometria, por exemplo. Então, as pessoas especulam que talvez houvesse uma maneira de amarrar as estruturas todas. Ou seja, você usa, por exemplo, a própria geometria ou o conceito de transporte paralelo para dizer qual tem que ser, por exemplo, a representação do campo. Então você amarra essas duas estruturas. Isso ainda não foi feito, pelo menos do que eu saiba. Né? E pelos papers que eu vejo que as pessoas estão tentando procurar maneiras de fazer isso,
eu acho que, de fato, não se sabe fazer essa amarração entre essas duas coisas. Tem muito movimento na parte de matemática, né, nessas estruturas que eles chamam de Kähler, que é uma maneira de você associar uma estrutura complexa a uma estrutura... eu posso estar falando besteira aqui, tá? Mas, se eu não me engano, você associa uma estrutura complexa a um espaço simplético, a uma variedade simplética. E, se vocês virem, né, se vocês lembrarem do que a gente estava fazendo, de certa forma, é isso. A gente tem uma estrutura complexa, né, que é uma matriz M, que usa um projetor que induz uma representação. Então, talvez essas variedades de Kähler estejam associadas à resolução desse problema, tá? Mas eu estou aqui um pouco fora da minha zona de conforto, então eu posso estar falando coisas que estão erradas, tá? Mas eu acho legal, é uma das coisas que eu quero trabalhar bastante ainda, aprendendo coisas matemáticas para conseguir encaixar esse problema, mas sempre nessa via da matemática abstrata levada ao concreto, entendeu? Pode falar. No caso que eu tenho os universos de Bianchi, eles são essencialmente grupos de miras, coisas espaciais. Eu posso aplicar a mesma lógica para tentar definir vácuo, baseado em representações desses grupos, ou dá algum problema? Não dá problema nenhum. Não dá problema nenhum. O que você vai encontrar quando você fizer isso é que a escolha de vácuo ela tem a ver com a escolha daquelas bases R, certo? Aquelas bases R você pode pensar, por exemplo, como um produto tensorial, né, de bases em espaços mais simples. Tá? Ou seja, pensa aqui que você tem... Se vocês pegarem aquele paper que eu botei no archive recentemente, vocês vão ver que a gente tem uma coisa assim. A gente tem um key A, tá certo? Que tem aqui, digamos, o φ e o π, tá certo? E aí você estuda os vetores R, aqui é A, que tem, né, mesma coisa. Tem uma coisa tipo R1, R2, tá certo? E você... Como é que eu posso dizer? Um pouquinho, perdi um pouco a linha de raciocínio. O que eu estava falando mesmo? Eu ia falar de como a escolha de base, que essa escolha de base tem a ver com as simetrias do Todd. Isso, exatamente. Então, você vê que antes de definir esses vetores aqui, você, na prática, define aqueles maiúsculos aqui, né? Digamos, o meu R, A de X, e você escreve ele assim, Y de K, digamos que, vou botar um Kzinho e um A aqui, tá? YKX, e aqui você bota um R de T. Isso, exatamente. Então, esses Y aqui são a parte, digamos, espacial das suas soluções, tá certo? Então, você está trabalhando numa solução de uma equação diferencial parcial, né? Que tem a ver com a equação de Klein-Gordon, equação de Dirac, qualquer coisa do tipo, e você está fazendo uma separação de variáveis, tá certo? Essa separação de variáveis você está fazendo, normalmente você faz ela baseado em autovetores ou autofunções de operadores associados que estão presentes nas suas equações. Na equação de Klein-Gordon, você tem o Laplaciano e você usa esses caras aqui como a sua base, tá certo? Quando você fala que você tem uma isometria no seu espaço, você quer então escolher, porque, veja, você tem autovetores do Laplaciano, certo? Mas você sabe que eles são degenerados, você tem vários autovetores do Laplaciano que têm o mesmo autovalor. Se você pensar, por exemplo, no espaço de Fourier, basta você ver que vários caras do tipo exponencial de menos i, k, né, ponto x, né, quantos k's você tem que tem o mesmo autovalor? Né? Se você pegar aqui menos Laplaciano desse cara aqui, vai dar k ao quadrado esse mesmo cara aqui. Então você vê que você tem tipo uma superfície S2 de liberdade para escolher essa base aqui. E qualquer combinação linear de vetores nessa superfície também é um autovetor do Laplaciano com o mesmo autovalor K2. Tá certo? Ou seja, só escolher autofunções do Laplaciano não é o suficiente. Né? Vocês estão acostumados, você tem base esférica, né? Que você usa os harmônicos esféricos mais uma função radial, ou você pode pegar a base de Fourier, que é essa aqui, né, ou qualquer outra. Agora, por que as pessoas usam essa base de Fourier? Não. Justamente por causa das isometrias que você tem no espaço. Então, as isometrias que você tem no espaço são as isometrias, por exemplo, de translação. Então, essa base aqui, ó, e eu mostrei para vocês isso lá sobre aquelas bases V,
O que acontece quando você faz uma translação espacial? Exponencial de menos I kx, né? Vai para uma coisa, se o seu x vai x mais delta x, vai o quê? 1 menos I k delta x, que é uma translação constante. Então, isso aqui vira uma fase multiplicando a sua mesma função, a sua mesma base aqui. Então, aqui você está me falando o seguinte, eu tenho um grupo de simetria nas minhas folhas espaciais. O grupo de simetria que você tem nas suas folhas espaciais induzem uma escolha de base aqui que incorpora aquelas simetrias. Mas onde você não tem simetria é na translação temporal. Então, o seu problema, que era um problema complicado de trabalhar com encontrar uma base no espaço inteiro, agora você consegue fatorar uma fatia importante disso, que é a parte espacial, e o seu problema se reduz a encontrar agora uma base aqui. Só que você não tem mais uma simetria, um grupo de simetria de translação temporal. Então você não tem nada que te auxilie na escolha dessa função aqui. Tá certo? Aí que está a arbitrariedade. Por isso que a gente começa estudando, só um instantinho, por isso que é interessante começar a estudar a escolha do vácuo, ou em Schwarzschild ou em Friedman. Porque em Schwarzschild o que acontece? Você tem grupo de simetria ali esférico ainda, em torno do ponto, tá certo? E também você tem a translação temporal. Então você está meio que isolando a sua problemática num grau de liberdade só. E quando é num grau de liberdade, o problema do ponto de vista da análise funcional sai do problema de análise funcional e vira um problema de análise de álgebra linear. Então, ou melhor, uma coleção de infinitos problemas de álgebra linear de dimensão finita, que é mais fácil de resolver do que um problema de dimensão infinita, por incrível que pareça, mas que essas coisas sejam muito parecidas, entendeu? Isso acontece em Friedman também, por causa da escolha temporal, e vai acontecer em todos os espaços homogêneos, que são os casos de Bianchi, com uma complicação. No caso de Friedman, esses caras aqui podem ser constantes. Porque você sabe, né, que se x for uma coordenada física, ele tem um fator de escala, né? Digamos, o seu x físico, ele vai ser a vezes o seu x conforme. E o seu k físico vai ser k sobre a também, né? O k físico aqui. Tá certo? Então, esse produto aqui é constante. Então, as autofunções que simplificam em uma folha simplificam igual em todas. Quando você vai para Bianchi, isso não é mais assim, fica mais complicado. Porque cada um está esticando numa direção, então suas autofunções elas mudam quando o tempo passa. Entendeu? Então, na verdade, Bianchi é legal justamente porque você pega um problema que você simplificou ao máximo para isolar a dificuldade numa coisa só. E mesmo assim, foram muitos anos até alguém conseguir resolver esses problemas. E agora a gente está complicando um pouquinho mais, que é fazendo esses caras aqui serem um pouco mais difíceis de serem trabalhados, né? Porque agora em cada folha essas autofunções são diferentes. Que é justamente o que a gente vai estudar. A gente vai estudar dois problemas complicados. Esse é das folhas, só que você não consegue fazer isso sem aumentar o número de graus de liberdade aqui. Porque agora você não tem mais um grau de liberdade escalar sozinho. O grau de liberdade escalar necessariamente se acopla com um grau de liberdade tensorial. E aí você acaba com 3 graus de liberdade acoplados que você não desacopla por causa da anisotropia do espaço. As perturbações. Você ainda poderia estudar um campo escalar de 1 grau de liberdade só em Bianchi. Talvez valha a pena a gente fazer isso como um toy model inicial. Uma última pergunta. Você nem perguntar? Tem alguma diferença entre escolher o tempo T ou o tempo conforme? Nesse caso? Eu digo não em dificuldade algébrica, mas eu trocar uma coordenada temporal por outra vai mudar a representação também? Não. Não. Faz sentido não por causa da invariância do físico. Espera um pouquinho. Deixa eu tentar. O que acontece é o seguinte. Vai fazer uma diferença. Mas essa diferença, digamos, ela não vai ser relevante. Tá? Basicamente, o que acontece é o seguinte, quando você muda o calibre de tempo, basicamente, os seus osciladores harmônicos que você tem em cada ponto do espaço, a massa deles vai mudar e a frequência deles vai mudar.
porque a função lapso vai aparecer lá dentro, né? A continha que o Eduardo estava fazendo. Então, essencialmente, isso vai mudar a maneira com que aquelas funções dependem daquele tempo, o que é óbvio, entendeu? Mas quando se você escolhe o vácuo num tempo e troca a escolha de tempo depois, ou se você troca antes e escolhe o vácuo, se o seu critério de determinação do vácuo for bom, então essa troca é irrelevante. Você pode trocar de tempo antes de escolher o vácuo, ou depois de escolher o vácuo, você encontra o mesmo vácuo. Tá? O problema, por exemplo, por que eu parei para pensar? Porque existem várias propostas de escolha de vácuo. Certo? Então, por exemplo, você tem lá uma situação em que sua massa pode ser uma função complicada do tempo, tá? E a sua frequência vai ser uma função também complicada do tempo. Tá? Mas que no limite ultravioleta, tá? Esse cara aqui vai ser proporcional a K, vezes uma função complicada do tempo. Certo? Quando isso acontece, isso geralmente acontece, você pode escolher o que eles chamam de vácuo do Danielson, que é isso aqui. Você fala o seguinte, esse cara aqui no limite assintótico dá um vácuo para cá, essa escolha aqui ela é irrelevante no sentido de que, como eu falei para vocês, ela não está associada ao que está acontecendo com os modos, na dinâmica. Eu posso fazer, mesmo que ela seja ruim, eu posso fazê-la, para escolher uma representação. Só que se você faz esse cara aqui, independente do seu calibre de tempo, essa escolha de vácuo ela vai depender do calibre de tempo que você usou. Deixa eu falar em outras, talvez... Deixa eu falar isso de uma forma um pouco mais simples. Eu acho que dá simples não, concreta. A sua escolha do vácuo, ela basicamente vai te dar uma condição inicial para uma equação diferencial, certo? Então você tem a equação diferencial para φ, tá certo? Você tem aqui Laplaciano de φ igual a zero, por exemplo. Você pode muito bem falar que você vai escolher φ, tá? Em T0 igual a 1 sobre raiz de 2K. Isso, aqui no espaço de Fourier, tá? No espaço de Fourier você faz essa escolha aqui, tá certo? Você pode fazer ela sempre. Não tem nada de errado em fazer isso, tá certo? E isso aqui, aquela escolha lá, quando você calcular o π associado, o seu π vai ser basicamente uma coisa do tipo menos i raiz de k sobre 2, tá certo? Essa base aqui vai te dar uma base de funções no espaço, espaço complexificado das soluções que te leva a uma representação. Né? Isso aqui, lembra, esse cara aqui vai me dar um vetor R, aquele vetor R me induz os operadores de criação e aniquilação, os operadores de criação e aniquilação definem um vácuo e todos os estados. Então, isso aqui me dá uma representação, tá certo? Se eu digo que nessa representação o meu estado físico vácuo é o zero daquela representação, veja, é uma escolha física importante. Eu estou dizendo que isso aqui me dá uma representação, tá certo? Nessa representação eu posso fazer o estado que eu quiser. Né? Eu posso construir o estado quântico complicado que eu quiser. Eu vou fazer a afirmação física de que o meu vácuo é representado dada essa representação pelo estado que eu chamo de zero aqui. Tá certo? Quando eu falo isso aqui, isso está dependendo dessa escolha, só que eu sei que quando eu faço a mudança de calibre no tempo, esses caras aqui podem ser diferentes. Tá certo? Então, se eu fizer essa escolha num tempo, eu obtenho um estado vácuo diferente de se eu fizer num outro calibre de tempo. Ou seja, se eu fizer no tempo cósmico eu encontro uma coisa, se eu fizer para o tempo conforme eu encontro outra. Então, a condição inicial ia mudar. A condição inicial muda. Mas a evolução temporal ia mudar essa escolha de tempo. Essa é a ideia. Não, quer ver? Ó, isso aqui, ó, vamos pegar no caso que a massa é igual a 1, tá? Só por simplicidade. Esse cara aqui, então, é φ.k, tá? De T0. Se eu mudo o calibre de tempo, basicamente estou mudando um pedaço desse cara aqui. Porque esse cara vai ser DDT, vai ficar DD tal, DT, que vai ser o meu vai ter, né, a função lapso, eu jogo para cá. Então, se eu tivesse feito isso em eta, a minha condição inicial seria 1 sobre raiz de 2k, a raiz de 2k sobre 2. Se eu faço em t, seria a mesma coisa. Só que se eu transformo de um para o outro, tem uma diferença aqui. Entendeu?
Então, por quê? Porque a maneira que você escolheu o vácuo é ruim. Você escolheu o vácuo simplesmente apelando pelo comportamento ultravioleta e ignorando qualquer outro tipo de complexidade que tem ali. Se o seu critério de determinação de vácuo é mais robusto que isso aqui, ele não vai depender da escolha do tempo. Porque, por exemplo, aquele que a gente propõe, ele não só não depende da escolha do tempo, mas ele não depende da escolha de φ e π aqui. Ele é geometricamente covariante. Você pode fazer qualquer mudança canônica em φ e π, que o critério de determinação do vácuo é idêntico. Entendeu? Respondeu a pergunta? Essas coisas estão bem abstratas aí na cabeça de vocês. Eu espero que até o fim a coisa fique um pouco mais clara. Então tá. Bom, deixa eu falar um pouco sobre representação aqui, e aí a gente volta para o que está escrito aqui. Só porque isso vai ser importante para entender os detalhes do que a gente vai fazer. Então veja, eu tenho um operador quântico X chapéu e um operador quântico P chapéu. Tá? A gente sabe que eles satisfazem essa álgebra aqui. Tá certo? Mas o que é X e o que é P? Não. Que objeto matemático é isso aqui? Então, qual é o espaço de Hilbert? Isso. Então, cuidado. Isso aqui é uma álgebra pura. Você não precisa usar uma representação desses objetos em termos de operadores lineares atuando no espaço para ter uma álgebra. Você pode ter álgebra pela álgebra. Pura e simplesmente só a álgebra. Tá certo? É igual aquela brincadeira que eu não sei se eu já falei para vocês da álgebra de Clifford. Você tem uma álgebra de Clifford, então você tem vetores, você fala como é que é o produto interno, como é que é o produto externo, você define o produto de Clifford, e aí você define sua álgebra inteira. Você fala, mas para que serve isso? Dá para mostrar que você define spinores como um pedaço da sua álgebra. E aí, agora, a ação da álgebra, que antes era uma álgebra representada por matrizes atuando em matrizes coluna, pode se transformar na ação da álgebra sobre elementos da própria álgebra. E você consegue representar spinores assim. Ou seja, eu estou dando um exemplo para vocês de uma situação em que você não precisa da representação explícita da álgebra, ou seja, a álgebra das matrizes de Dirac, lá que vocês estão acostumados, ver aquelas matrizes 4x4, é irrelevante, não precisa daquilo. Você consegue fazer toda a teoria fermiônica sem aquilo. Tá certo? Então aqui é só a álgebra. Aí você pode se perguntar, existe uma representação dessa álgebra em termos de operadores lineares atuando em espaço de Hilbert? Tá certo? A resposta é sim. Então muitas vezes você vai falar, não, esse cara aqui é o operador multiplicação. Tá certo? E esse aqui é um operador diferencial. E nós, como físicos, não costumamos distinguir esse símbolo e esse símbolo desse símbolo com esse símbolo aqui. Isso pode ser fonte de complicação, fonte de confusão. Tá certo? Ou seja, a gente sabe muito bem que essa representação... Olha, é uma representação de um operador. Eu estou dizendo que esse cara pega uma função de onda, que nada mais é do que a componente x de um vetor de onda psi, tá certo? E multiplica cada componente dela por x. Ou seja, eu posso pensar que meu psi nada mais é do que uma coisa assim. Tá certo? E que aplicar o operador x chapéu aqui é basicamente multiplicar as componentes, que é isso aqui, dx. Aí eu estou multiplicando as componentes, que são essas aqui,
por x. Né? E aqui os mesmos vetores de base. É uma transformação linear. É fácil de provar que essa transformação é linear. Se eu aplicar ela na soma de dois vetores, vai ser a soma das aplicações e assim por diante. Se eu fizer a mesma coisa aqui para o meu operador P, vai ser a mesma coisa, vai ser a derivada desta função aqui, que vai aparecer. Então eu estou mostrando como é que eu transformo esse meu vetor aqui. Tá certo? Isso é uma representação. Só que vocês sabem muito bem né, e aí você pode ver que essa representação, ela é uma representação dessa álgebra calculando o comutador usando essas regras. Você pega esse comutador, vai ser x e p, você aplica essa regra, obtém isso. Depois aplica essa regra, multiplica isso aqui por x. Depois faz o contrário. Aí vai ter a derivada do produto, quando o ddx atuar nesse x aqui, vai dar um termo a mais, que no computador sobra, que é o IH cortado aqui. Então isso é uma representação desse cara aqui. Tá certo? Só que a gente sabe muito bem que P chapéu igual a P numa certa psi de P, eu vou chamar de psi tilde P, tá certo? Igual a P psi tilde P e x chapéu psi tilde de P igual a IH cortado DDP psi tilde P, também é uma representação daquela álgebra. Se eu pegar essa regra aqui e aplicar o comutador, ou seja, eu primeiro aplico esse cara, multiplico, depois o DDP vai atuar aqui, depois vai atuar aqui, vai sobrar um termo a mais com IH cortado. O contrário vai ser esse cara atuando primeiro, depois vezes esse, subtrai, sobra só o termo de IH cortado. Então, isso também é uma representação. Também é uma representação da minha álgebra. Uma representação é uma escolha da... Vamos fazer, é uma escolha do... Isso, é uma escolha de carta ou de palco? Isso é uma escolha da base, uma escolha de dois passos. Eu tenho uma álgebra A. Essa álgebra A ela é composta por os operadores x e p, e eles têm uma regra, um produto que é esse computador aqui. Tá certo? Agora eu tenho um espaço de Hilbert H, certo? E eu tenho agora o conjunto C dos operadores T que levam H. Estou fazendo bem simplificado aqui, de H em H. Tá certo? Agora, esses produtos, esses operadores lineares aqui, eles formam uma álgebra também em C. Desculpa. Isso, eles formam também uma álgebra em C. Tá certo? Eu posso calcular o produto de dois operadores aqui. E eu posso usar esse produto aqui, que é na álgebra de envelope. Não é essa álgebra ainda, tá? É uma álgebra de envelope. Eu posso, na verdade, eu preciso da álgebra completa aqui, né? Porque eu também posso calcular x vezes p. Eu não preciso necessariamente só calcular o produto antissimétrico aqui, mas tudo bem. Então, eu posso pegar a álgebra das minhas transformações lineares, tá certo? E falar que existe um homomorfismo de álgebra. Ou seja, existe um mapa Y que leva meu x chapéu numa transformação linear desse espaço que eu vou chamar de Tx. É que eu estou querendo entender por que vocês estão querendo chamar isso de carta. Quando você faz em X ou faz em C, sabe mesmo só as figuras de espaços diferentes. Repete, por favor. Quando você escolhe tipo, psi de X ou psi de P, está no mesmo espaço de Hilbert, representando ele de forma diferente, está em espaços de Hilbert diferentes. Está em espaço de Hilbert diferentes. E é porque eu estou tendo dificuldade com a pergunta de vocês, é porque a gente pode pensar nessa álgebra como a álgebra de elementos que habitam uma variedade. Só que isso é bem mais complicado. Eu não sei se é isso que vocês queriam. Porque, na verdade, você pode pensar, por exemplo, que a álgebra dos operadores de campo é a álgebra que você impõe, né? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma variedade, a variedade a cada ponto do espaço te dá um campo, só que agora o campo que ela está te dando no ponto do espaço é basicamente uma função do ponto do espaço, né? Que leva um ponto da variedade em R. Quando você está fazendo teoria quântica de campo, você está levando um ponto da variedade num operador. E esse conjunto de operadores tem uma álgebra. E é essa álgebra que a gente está fazendo um homomorfismo com uma representação. Agora,
de um espaço de infinitos operadores habitando uma variedade, como a sua ação em termos de transformações lineares num espaço de Hilbert. Tá? Ficou claro a distinção? A gente está sendo a variedade do espaço de Hilbert. Não tem variedade aqui. Calma. Tá? Se a gente quiser fazer variedade nisso aqui, é o que eu estou tentando descrever para vocês. Complica bastante. É porque, tipo, quando você escreve o psi igual a representação em x, tipo, projeção em x ou projeção em t, parece que você está no mesmo espaço. Mas em cada tem cartas diferentes, tipo, bases diferentes, situações da geometria. Mas parece que é o mesmo espaço. Ó, a gente vai fazer isso de qualquer forma, então vamos lá. Deixa eu ver aqui, onde que eu apago? Isso aqui ninguém vai esquecer, né? O que acontece aqui quando eu quero fazer uma representação dessa função em termos da outra? Ou seja, eu quero esse cara aqui, eu tenho meu psi, e eu tenho esse cara aqui. Vamos explorar isso aqui. Tá? Então, a gente sabe, por exemplo, que a gente sabe aqui que xp eu vou chamar de psi pzinho de x, para facilitar minha vida. Essa escolha aqui ela é ruim, mas eu vou usar ela porque ela é padrão. Tá? Ela é ruim porque a gente está tentando, na verdade, encontrar... Isso aqui, ó, é, na verdade, melhor representado como um elemento de matriz de um operador unitário que atua em dois espaços diferentes. Tá? Eu vou tentar deixar isso claro para vocês. Então, a gente pega esse cara aqui, você sabe muito bem que eu posso pegar x aqui, operador p, chapéu, tá? Na base p. Isso aqui vai ficar menos i h cortado d dx do meu psi p de x. Tá certo? Só que esse cara aqui também é autovetor de P. Então, isso aqui também é igual a P, X, P, né? Vai ser igual a esse, ou melhor. Deixa eu reescrever assim. Menos IH cortado, D dx, psi P de x, é igual a P, psi P de x. Certo? Logo, psi P de x vai ser igual ao quê? Eu multiplico por i e divido por h cortado, fica, né, i ph cortado, vai ficar exponencial de i p x sobre h cortado. Tá certo? Aqui, eu sei que tem que ter uma normalização, porque ela não é determinada por essa equação diferencial, tá certo? Mas a gente bota ela aqui porque a gente sabe quanto é que ela vai ser, tá certo? O que é esse cara aqui? Você escreveu, ele parece ser uma função de onda dos elementos da base dos momentos na representação das posições. Isso. Tá? Mas é da mesma maneira que você pegar, por exemplo, o propagador da mecânica quântica. Né? O propagador da mecânica quântica ele é uma função que você está propagando de um tempo t0 até um tempo t, e no tempo t0 tem que ser a identidade. Então, você pode pensar nela como sendo simplesmente um cara que está propagando o elemento 1, o elemento inicial qualquer, né, até um tempo t. Então, um propagador, ele sempre pode ser visto também como uma função de onda, nesse sentido. Isso se aplica para uma transformação unitária geral? De certa forma, sim. Só que, às vezes, ele te dá vetores que não estão no espaço dos vetores. Por exemplo, nesse caso, esses caras não são vetores no espaço de Hilbert. Por mais que isso aqui vai ser um elemento de matriz bem definido de um operador unitário, esse cara aqui não é uma função de onda. Porque não é normalizável. Normalizável é uma delta de Dirac. Tá certo? Mas vamos seguir aqui a nossa analogia. Então, você fala o seguinte, ó, vamos dizer, eu tenho o meu x aqui, que eu vou botar na representação 1, que é a representação em que x é o operador multiplicação. Tá certo?
E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou falar que tem um x na representação 2. Tá certo? Que é o x na representação, em que nessa representação ele vira DDP, né? Ou IH cortado DDP. E a mesma coisa eu tenho aqui, o meu P chapéu 1, que é menos IH cortado DDX, e o meu P chapéu 2, que é simplesmente multiplicação por P. Tá certo? Eu vou dizer agora que existe uma transformação unitária entre esses dois caras. Ou seja, eu vou dizer, vamos escolher aqui a nosso U, x1, U menos 1 é igual a x2. Tá? E eu preciso descobrir quem é esse U aqui. Tá certo? Bom, vamos ver se a gente consegue usar aquilo ali para nos ajudar. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fazer de 2 para 1, que eu acho que é mais fácil. Tá? Então, vou fazer aqui U x2, U menos 1 igual a x1 chapéu. Tá certo? Então, eu posso fazer o seguinte. X... Deixa eu ver se essa é a melhor forma. Eu acho que sim. U x2 chapéu menos 1 P é igual a x xp. Tá certo? Agora, esse cara aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. X, e aqui eu vou botar assim, P. Pessoal, eu estou fazendo isso aqui de cabeça, que eu não estava preparado para fazer isso nessa aula, tá? Mas vocês me ajudam aqui. Ó. dp', dx', e vai ficar assim, x, p', p', u. Deixa eu ver se é isso que eu quero. Não. Tem um jeito mais fácil de fazer isso aqui. Porque eu sei a atuação desse cara... Não, isso. Deixa eu ver se é isso. Isso, esse cara é o operador multiplicação, veio para cá. Esse cara aqui é o operador DDP. Isso. Então, vai ficar assim. Ó. Deixa eu botar o pelinho aqui. dp', x, u, x2, p', tá. Cadê x2, eu boto p', u menos 1, p igual a x, xp. Deixa eu ver se é isso que eu queria. Esse cara aqui... Não, eu estou fazendo besteira. Deixa eu fazer. Tá? Não é fácil contratar um comutador com XP, não? Comutador? Como é que você... É, porque um computador de XP tem sempre iguais. Não, mas isso aqui garante, né? Porque você tem U, x2, P2, menos 1 também é igual a P1 aqui. Então, quando você multiplica esse por esse cara aqui, né, dá nesse cara aqui, que vai dar identidade, vai dar o comutador desse com esse. Então, né, essa estrutura aqui já garante que o comutador desse cara aqui é igual ao comutador desse cara aqui. Tá certo? Mas é porque porque a gente não está acostumado a fazer coisa, é igual quando a gente faz geometria diferencial. A gente não está acostumado a botar tantas distinções entre as coisas e aí acaba complicando. Mas o que acontece aqui é o seguinte. Aquilo ali não é copiando, basicamente, né?
Não, esse aqui é o elemento de matriz. Da transformação de uma base para outra. Isso, exatamente. Esse é o U, no caso, se divertir é o U. Isso, mas eu quero mostrar isso explicitamente em que sentido que esse cara é U. Porque, na verdade, esse cara aqui, ó, o x1, ele vai atuar em x na representação 1 também. Tá? E, na verdade, é bom a gente gastar tempo entendendo isso aqui, porque vai ser crucial para vocês entenderem a questão dos coeficientes de Bogoliubov. Porque você pode escrever um operador diferencial, por exemplo, o operador de aniquilação, em uma representação em termos do operador na outra representação. Só que não é o que você está fazendo ainda. Porque, na verdade, um deles é simplesmente definido como uma combinação linear dos outros, e não como um operador atuando no seu próprio espaço. Pode falar. Né? Então, para você fazer isso, você tem que introduzir uma transformação unitária que leva a representação de um espaço para o outro. Pode falar. Então, o que minha dúvida estava relacionada com a verdade? Antes de vocês voltar atrás. Quando a gente tinha o nosso espaço de fase, é uma variedade T de N, certo? Isso. Mostram as nossas soluções. T estrela N. Isso. Exato. E daí, a gente falou, se eu fizer uma solução geral aqui, eu posso colocar isso como uma base de soluções, de 2N soluções, porque a gente precisaria disso também. Depois que linearizou, blá blá blá, tudo mais, isso mesmo. E daí, para representar cada uma das soluções, eu preciso de uma carta que eu coloco, delta de 0, enfim. Aí a gente fez todas aquelas contas e a gente escolheu uma base R. Essa base R é no espaço de fase, né? Isso. Na variedade. Isso. E daí, com toda aquela geometria não, com todas as contas que a gente fez na base R e a gente viu na parte de base, eu consigo relacionar essa escolha R com um espaço de Hilbert. E você está falando que eu poderia pegar e escolher outro espaço de Hilbert. Isso. Exatamente. É exatamente isso. Tá. E esse caminho que a gente seguiu, a gente segue ele porque a gente consegue primeiro introduzir aquele espaço de Hilbert de uma partícula, que vai ser o espaço em que você só precisa de um conceito de integração na variedade, e aí você faz integração complexa, e você define um produto interno entre duas funções complexas na sua variedade, e você constrói o seu espaço de foco a partir dessas. O que eu estava confundindo é que, tipo assim, em vez de pensar que a gente tem dois espaços de fase com essa escolha que a gente fez, eu estava achando que você estava escolhendo o espaço de Hilbert e depois trocando a base aqui. Não que você estava indo para um Não, é outro espaço. O que acontece justamente, por que a gente não faz essa distinção e essa complicação toda quando a gente ensina mecânica quântica? Porque eles são unitariamente equivalentes, então meio que interessa. Tá? Mas para a gente explicar o mais complicado, é bom entender o mais simples de forma mais precisa. Isso é por causa daquele teorema de Sony-von-Neumann. Isso. Então, o teorema de Sony-von-Neumann significa que se eu escolher representações diferentes, espaços de Hilbert... Para esta álgebra especial da mecânica quântica. Tá, entendi. Aí vai ter uma transformação unitária entre espaços de Hilbert... Isso, vai entre dar uma espaços transformação diferentes. Perfeito. Porque a gente está muito também acostumado a trabalhar com transformações que estão levando sempre H em H. Só que aqui, ó, o que a gente está fazendo na prática é uma transformação que está levando H1 no H2. Mas então isso essencialmente funciona por causa dessa álgebra canônica. Isso. Não funciona porque a álgebra da teoria quântica. Na verdade, é a versão exponenciada dela, que é a álgebra de Weyl. E aí, a álgebra de Weyl, você prova que existe, que todas as representações dela são unitariamente equivalentes. Perfeito. E o problema, então, é porque essa álgebra não é a mesma que a gente vai para a teoria quântica de campos. É a mesma, só que o número de dimensões é infinito. Ok, entendi. Né? Tem alguma versão mais fraca do teorema de Sony-von-Neumann? Que eu saiba, não. Mas em que sentido? Mais fraco em que sentido? Que ainda valeria, mas de forma mais fraca? Talvez por não ter todas as representações equivalentes, mas talvez dada a representação de uma classe de representação. Tem sim. Eu vou falar disso. É o que a gente chama de todas as representações que um certo operador é do que chama de classe de traço. São operadores que têm traço finito, basicamente. Isso vai ter a ver com, tipo, sua base está respeitando as leituras do espaço. Então, você vai ver a base continua respeitando elas. Não necessariamente. Intuição falhou. Não necessariamente, porque você pode ter, por exemplo, a gente vai ver o caso do efeito Unruh, que você tem um espaço de Milne, né, que vai ser, digamos, o espaço dos observadores acelerados. Você faz uma teoria de campos nesse espaço, que ele é um subconjunto do espaço de Minkowski. Você estuda a escolha do vácuo aqui, a escolha do vácuo aqui, faz a transformação entre eles. É finito ainda, é um espectro térmico, mas é um espectro finito, ou seja, não existem infinitas partículas. E aí você tem representações unitariamente equivalentes. Mas você está indo, tipo, da simetria de Minkowski, você não está mais em respeito
Então, você pode ir para uma situação que você não respeita mais o último. Não, mas eu completo. As classes de soluções que vão ter o mesmo vácuo são as que respeitam o grupo de simetria do seu programa. Todas as soluções que respeitam o mesmo grupo de simetria, você consegue provar que são unitariamente equivalentes. Ah, tá. É isso. Isso é verdade. Tá, é isso. Professor, uma última dúvida então. Quando a gente está fazendo um problema de mecânica quântica usual, não sei, calcular os níveis de energia do átomo de hidrogênio, em que ponto exatamente a gente está fixando o espaço de Hilbert? Quando você fala que é o espaço das funções de quadrado integrável e que x é igual a multiplicação e p é igual a ddx. Quando a gente faz aquela coisa de inversores harmônicos com a base n, a gente não está se fixando o espaço de Hilbert, a gente está trabalhando com o espaço de Hilbert arbitrário. Não, você está escolhendo uma representação. Aquela representação que você fala que existe o zero e o zero é aniquilado por A e você constrói todos os estados excitados aplicando o A-Dagger, é uma representação também no espaço de Hilbert. É um espaço de Hilbert. Oi? Qual espaço de Hilbert é aquele, então? Você não é de funções de quadrado integrado? Não é o espaço de funções de quadrado integrável. Não, qual espaço de Hilbert é? Não sei, não tem o nome. É aquele lá. É o espaço de Hilbert gerado por aqueles estados. Naquele caso, a gente tem a newtoniana, daí a gente define a ordem dos operadores de criação e aniquilação que dá a representação do espaço. Você tem operadores, x e p. São operadores ainda, eles não são transformações lineares atuando em lugar nenhum. Mas não precisa ter uma newtoniana no princípio, precisa só de operadores e uma base. Exatamente. Esse que é o ponto crucial da teoria de campos. A gente sabe disso, a gente constrói as representações usando só isso, ignorando a dinâmica. Entendi. Uma vez montado o espaço de Hilbert, daí depois a gente pode definir dinâmica dentro do espaço. Isso. Tá. O problema é que quando os espaços são todos unitariamente equivalentes entre si, você não tem nenhuma ambiguidade nessa construção. Tá? Quando a gente está fazendo mecânica quântica usual, antes de a gente resolver a equação de Schrödinger, a gente já definiu o espaço no momento que a gente escreveu como que os nossos operadores atuam nas funções de onda. Esse é o ponto. Exatamente. Tá, então foi... Porque você não está definindo como que os seus operadores atuam na função de onda. Você está escrevendo os seus operadores, que são elementos de uma álgebra, como transformações lineares que atuam naquilo que você está chamando de função de onda. Tá certo? De forma que represente a álgebra que você quer representar. Desculpa perguntar. Vai fundo, Quando a né? gente falou, o que a gente já perguntou é o seguinte, é que antes a gente ainda não tinha ido para o espaço de Hilbert, a gente estava fazendo tudo com a nossa escolha de base R1, certo? Isso. E isso não definiu ainda o espaço de Hilbert, certo? Não. A gente pode ter duas representações diferentes para a mesma conjunto de base R1. É isso que eu quis dizer, pelo menos que eu entendi. Ele não estava definido antes, quando a gente definiu o operador número. Não. E, tipo, É só no momento que a gente fala que existe um cara chamado esse cara aqui. Isso. Daí precisa de uma representação. Isso aqui induz uma representação. Tá? E aí tem que tomar cuidado, porque a gente mostrou que a gente pode escrever esse cara aqui. A aula está bem não linear, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Esse cara aqui, ó, a gente viu que ele pode ser escrito como alfa i j desse outro aqui. É L, né, J mais beta i J A L J, certo? Agora tem que tomar cuidado. Se eu tiver nesta representação, e que no livro do áudio, por exemplo, ele bota um número aqui, porque esse cara aqui é um operador, tá certo? Nessa representação, ele é o operador, tá certo? Nessa representação aqui, esses caras aqui não são operadores no sentido de que você tem um estado 0L sendo aniquilado por eles. Esses caras são definidos pela combinação linear que eles podem ser escritos em termos desse aqui. Tá certo? Se você diz que existe uma representação onde esses caras são os operadores de aniquilação, você ainda tem que se perguntar, será que existe uma transformação U que leva a base da representação U na base da representação 2? Então você pode perguntar o seguinte, faz sentido isso aqui, ó? Aí eu gostaria que vocês entendessem isso aqui, ó. RR, tá? E você poderia também ter o 0RL. Nem sempre existe. Essa é a ausência da equivalência unitária. Não tem como você representar o vácuo de
R como elementos do espaço de Hilbert gerado pela representação do L. Tá, então o subíndice fora do cat é o espaço do... É a representação. Tá, entendi. Você pode escolher a mesma para bases diferentes, e daí esse vai ser mais fácil. Entendi. Pode. Tá, agora faz bem mais sentido. Tem duas escolhas, tem a base do espaço de fase e tem a representação do espaço de verde. É isso. Tá mudando. Sim. Inclusive, a gente está fazendo um esforço grande para deixar toda a parte do espaço de fase geometricamente escrita, justamente para não ficar explícita a escolha de coordenadas lá. A gente, como físicos para o futuro, sim, com certeza. Agora é bem difícil a gente resolver esse problema. Tá? Mas o fato de existir um vácuo de uma representação no espaço de outra representação é sinônimo de elas serem unitariamente equivalentes? Sim. Para o vácuo especificamente. Pro vácuo. É. Mas não... ok. Tá. Mas também, tipo, o que você está falando é que em período de campos não existe uma matriz unitária para essa transformação. Não necessariamente existe. Para ela existir, a gente vai mostrar que tem aqueles projetores que a gente estava trabalhando, eu vou trabalhar um pouco na álgebra dos projetores, e esses projetores eles vão formar operadores, e esses operadores eles têm que ter traço finito. O traço finito desses operadores é justamente a versão abstrata e algébrica de você falar que esses coeficientes beta aqui, na hora que você somar sobre todos eles, você tem um número finito, que é basicamente dizer que aquele operador número é finito. Então, aquilo que a gente diz fisicamente, número finito de partículas, é a mesma coisa de dizer que a transformação entre esses espaços é de classe traço, e essas classes traços essas operações podem ser operadores unitários entre esses espaços. Então, basicamente, os espaços unitariamente equivalentes são aqueles que têm um número finito de partículas nucleares. Exatamente. Ou seja, um conceito de partícula num espaço leva a um conceito de um número finito de partículas em outro. Infinito aqui, infinito ali. Tá. Fazendo essa ponte entre a matemática e a física. O que você vai... Na hora a gente começa um bagulho de outro. Mas é que tem muita coisa que estava dando dúvida. Isso. Eu acho que você não pensou na aula assim, né? Ele pegou o papel dele. Não, mas eu acho que é útil isso aqui. Eu acho que... Conecta as coisas melhores. Isso. E aí, claro que você está fazendo um excelente trabalho em passar as notas. Eu quero tudo isso transcrito, explicado, né, nas notas, de forma, né? E eu estava pensando, essas notas depois a gente pode tentar publicar. Eu queria. Mas deixa eu tentar fechar o que eu queria falar aqui. Tá? Então, a gente tem que lembrar, e essa discussão foi boa porque está me ajudando a clarear esse exemplo que eu estou dando. Esse cara é um operador linear que existe e faz transformações lineares em vetores que estão nesse mesmo espaço. Não faz sentido eu falar isso aqui, ó. Tá certo? O que você vai dizer é que vai existir um operador, que eu posso chamar, por exemplo, de 1, 2, que pega um vetor psi definido em 1, tá? E leva num outro psi definido em 2. Tá certo? Então, vamos tentar fazer a conta que eu estava tentando fazer aqui antes. Tá? Deixa eu ver se... Vamos ignorar isso aqui por enquanto. Então, se eu aplicar o meu operador... Deixa eu ver aqui... Essa é a complicação de fazer coisas que são aparentemente simples. Né? Seu cérebro colapsa o tempo todo a coisa na versão mais simples dela. Tá, talvez a melhor ordenação aqui seja assim, né? 2, 1. Só para ficar claro que ele está levando 1 e 2. Né? Se bem que a gente não lê de trás para frente, mas tudo bem. Tá. Então... eu quero calcular esse cara aqui explicitamente. Então vamos fazer o seguinte, 1, 2, 1 de x1
é igual a esse mesmo vetor x, representado em 1, ele vai ser um outro vetor x representado em 2. Tá certo? Deixa eu fazer o seguinte. Se eu pegar, então, o meu U1, 2 atuando em x2, esse cara vai dar o meu x em 1. Se eu multiplicar por x1 aqui, tá? U1, 2, x2, esse cara vai dar x1. Tá certo? Isso que eu queria. Tá. Que agora eu estou tentando fazer a coisa com todos os detalhes. Agora você volta o x1, você acredita um produto real ou momento? Não, pera um pouquinho. Aqui... É porque isso aqui, a gente vai ver que isso aqui tem um abuso de linguagem. Tá? É esse abuso que eu estou tentando encontrar. Então você sabe também que o nosso U1, 2 atuando em P, que é um vetor na representação 2, tá certo? Vai ser escrito também como um P, só que agora na representação 1. Tá? Se eu tirar o transposto complexo conjugado desse negócio aqui, vai ficar como? Vai ficar assim. Isso. Ah, tá. Isso. Eu acho que esse é o caminho, tá? Então vai ficar assim. P na representação 2 de U1, 2 transposto conjugado complexo. Isso. 1. Tá? U1, 2, x 2 vai ser igual àquilo que eu chamei de psi de P e x. Tá certo? Que é x1, x em P1 projetado em... Não, tá ao contrário, né? Isso, mas eu fiz ao contrário, espera um pouquinho. Exatamente. Deixa eu começar aqui, e aí eu vou apagando. Oi? Eu já aprendi a copiar espaços. Coitado. Foi mal, cara. 1, 2, P, 2. É assim que eu estou fazendo, né? Isso. É igual a P em 1, 2 de x2 é igual a x em 1, tá certo? Eu vou aplicar agora o meu x primeiro, aqui, aí vai ficar assim, x1, 2, P2 vai ser igual a x1, P1, tá certo? E agora eu vou aplicar o transposto conjugado complexo desse cara aqui nesse cara aqui, tá certo? Então vai ficar como? Esse cara vai ficar assim, 2x, 2 dagger, x1 chapéu, 2 P2. Esse cara aqui vai ficar assim, x1, porque vai atuar na esquerda, né? Ele é hermitiano, P de x, tá certo? Então esse P é um Oi? Você está aplicando x no saldo de P. Você está falando que isso dá x. Ah, tá, é o operador, não o operador. Esse aqui é o operador, isso. Ele vai atuar na esquerda aqui agora, quando eu pegar esse cara aqui. Tá? Se eu repetir essa mesma brincadeira para P, multiplicando agora primeiro por P e depois aplicando o outro operador, a gente tem o quê? A gente tem que 2x, 2 dagger, x1 dagger, 2, P2, isso aqui é P, na representação 1, isso vai ser igual a menos IH cortado D dx psi P de x.
Tá certo? O que foi? Foi mal, cara. Deixa eu ver. Eu acho que tem um sinal trocado, disparado e ela cortado. Porque o P1 está atuando no X, então ele está atuando no pra. Tem que colocar só no. Mas ele é hermitiano. Tanto faz, ele pode atuar no lado do outro. Deixa eu ver. Então, esse aqui. Tá, isso aqui também é igual. Tá, e aí a gente. Esse cara aqui foi esse sanduíche que eu fiz. Eu pensei nele atuando no X, aí deu o DDX. Mas se ele está no P, também dá o P. Então, esse cara aqui também vai ser igual a P vezes d psi dx p de x. Tá certo? Que é o que a gente já tinha feito antes. Só que agora a gente está seguindo, está pegando o que isso significa na prática, tá? Pelo lado da esquerda. Então, deixa eu ver. Tá vendo? A gente vai chegar umas coisas bem óbvias aqui, vai ser meio engraçado, mas espera um pouquinho. Então a gente sabe quem é esse cara, a gente sabe que psi isso, agora o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui, tá? E vou, agora eu resolvi, eu sei quem é o meu psi de P, tá certo? Ou seja, eu sei quem é P1 em X1. Essa vai dar minha função de onda normal, tá certo? Então, P1 em X1 vai dar 1 sobre raiz de 2π, exponencial de I, Px sobre H cortado, tá certo? É aquela continha que a gente já tinha feito. Esse cara é igual a esse cara aqui, tá bom? Eu não peguei essa desigualdade, Esse mesmo cara aqui, ó, o meu P1 atuando aqui, tá? O P1 na representação 1 atuando aqui, depois sanduichado pela esquerda com X. Se eu usar que esse cara aqui é autovetor do P1, vai dar P1, sai o P, tá certo? E se eu pensar como uma ação na função de onda, vai dar o DDX. É a mesma conta que eu tinha feito antes. Agora, se eu pegar aquele cara ali, ó, você vê que isso aqui está levando um vetor na representação 2 para um vetor na representação 1. Tá certo? Então, eu posso pegar o seguinte, x na representação 1, U1, 2, P na representação 2. Isso aqui vai ser psi P de x. É o elemento de matriz do operador unitário. Tá certo? Então, a gente pode... deixa eu ver o que a gente pode calcular para deixar para essas coisas ficarem bem mais explícitas. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver. Então, ó, se eu tenho um psi na representação 2, tá? Eu posso escrever esse psi na representação 2 como sendo integral de dp, tá? De p na representação 2, p, tá? Atuando em psi. Ok? Se eu aplicar o meu operador unitário 1, 2 aqui, em P2, em psi, representado em 2, vai ser igual, e depois já botar o x1 aqui, tá certo? Esse cara aqui vai ser igual a integral de dp, aí vai ficar assim, 1, x, 1, 2, P2, tá certo? E aqui, caramba, a tendência a botar o 2 no lugar errado é muito forte. 2, P, psi. Tá certo? 2. Então, veja,
Quando a gente escreve esse cara aqui, ó, o psi tio de P... Cara, eu falo P, escrevo X. Psi tio de P, ele é a representação do vetor no estado 2 numa base, no espaço 2, numa base do espaço 2. E para calcular esse mesmo cara no espaço 1, eu preciso agora integrar com essa quantidade aqui, ó, que é o meu elemento de matriz, que é esse cara aqui, ó. Que é exatamente um mapa, porque isso, eu tenho dois espaços de Hilbert. Eu tenho o espaço 1 e eu tenho o espaço 2. Eu tenho uma base em 1 e uma base em 2. Se eu defino um mapa entre as bases, eu defino um mapa entre qualquer vetor. Tá certo? Isso aqui é um mapa entre as bases. Eu pego uma base de 2, uma base de 1, e esse mapa é dado por essa função aqui, que é uma transformada de Fourier. Tá certo? E seria uma equivalência, quer dizer que o é uma visão de interpretação. Exatamente. Isso significa basicamente que a transformada de Fourier é inversível. Tá certo? Pelo menos para a classe de funções que a gente está escolhendo. Tá certo? Então, cuidado com esse cara aqui. Esse cara aqui é uma função de dois espaços. É um elemento de matriz em que P, ou melhor, essa função te dá os valores dessa projeção do operador em dois espaços. Em que aqui é o rótulo X dos autovetores no espaço 1 e aqui é o rótulo P dos autovetores no espaço 2. É um mapa entre dois espaços vetoriais. Você fala, esse elemento de base vai naquele, esse vai naquele, esse vai naquele, e assim por diante. Posso chamar U12 esse 2 de psi 1? Uhum. Ok. Sim, sim. Isso aqui, né? Isso aqui é o psi, o mesmo vetor, agora no espaço 1, representado no espaço 1. Representado como elementos desse espaço vetorial aqui, desse espaço de Hilbert aqui. Dois vetores moram em espaços diferentes, mas têm o mesmo significado físico e eles diferem a menos de uma transformação unitária. Exatamente. E isso preserva todas as normas. Ou seja, se você... Agora, cuidado, porque a gente atribui significado para as bases num certo espaço. A gente pode atribuir significado físico para as bases num certo espaço quando aquela base vem de base de autovetores, de um operador diferencial, de um operador quântico que representa um observável físico. Né? Ou seja, x é a posição no espaço. Então a base x ela tem uma representação física. Então é claro que se você escolher um espaço de Hilbert onde ela é representada simplesmente pelo operador de multiplicação, ele é muito mais simples. Mas você pode muito bem ver que o operador x em 2 é uma derivada de uma função. Ele é mais difícil de entender. Tá certo? E você poderia fazer qualquer outra combinação. Na verdade, existem vários operadores diferenciais lineares que são combinações de multiplicação por derivada primeira que também satisfazem aquela mesma álgebra de x comutador com p. Foi um exercício que eu acho que você lembra que eu passei para os alunos de Mecânica Quântica 2. Né? Você quer representar x e p igual a IH cortado. Você pode falar que o seu x é uma coisa assim, alfa mais beta ddx, ddp, e o outro é uma outra combinação desses mesmos operadores. Você vê que existem várias possibilidades de alfa e beta que você continua satisfazendo isso aqui. Então, isso implicitamente dá sentido para os seus vetores, ou melhor, para as componentes dos seus vetores naquele espaço de Hilbert. Tá certo? O que eu quero dizer com isso tudo é o seguinte: essa independência e essas equivalências unitárias não significa necessariamente que as coisas vão ter uma representação física óbvia. Tá certo? Às vezes, para você representar a mesma coisa no espaço que você define de forma totalmente arbitrária, vai ser em termos de uma conta super complicada. Foi um pouco vago aqui agora, mas é porque eu não estou vendo nenhuma maneira fácil de exemplificar o que eu estou falando. Tá certo? E como fica a questão de sistemas quânticos que a gente não precisa do operador posição no momento para estudar, que nem
sistema quântico de spin. O que tem? Não tem essa álgebra entre x e p. Entre os elementos de Paulo. Então sim, mas aí tem algum teorema análogo para álgebras diferentes? Nesse caso é dimensão finita, então é moleza, né? Tudo funciona bem na dimensão finita, no caso dos spinores. Mas em geral, quando você não está na situação do spinor, você está trabalhando em algum conjunto de variáveis num espaço cotangente em que a álgebra vem da álgebra de Poisson. E a álgebra de Poisson sempre vai dar uma álgebra desse tipo aqui, ó. É a canonicidade dessas variáveis, é o fato de que x e p são canonicamente conjugados que te leva a isso aquilo ali. E toda vez que você está trabalhando com o sistema hamiltoniano, você vai ter variáveis canonicamente conjugadas. Então, contanto que você esteja trabalhando com sistemas hamiltonianos, tudo que a gente falou aqui vale. Na prática, se a gente tiver um sistema de mecânica clássica e a gente quiser quantizar ele, pode usar isso aí sem problema nenhum. Mas é por isso que eu fiz toda aquela primeira parte do curso, porque tem que entender o que significa exatamente estar trabalhando com sistemas hamiltonianos. E quando você vai para sistemas hamiltonianos que vêm de sistemas vinculados, tudo complica bastante. Inclusive, a gente tem o problema do tempo na mecânica quântica, de certa forma, na gravitação quântica, de certa forma tem a ver com isso. A gente está trabalhando com sistemas vinculados e ninguém sabe lidar com isso bem quando o tempo é parte do vínculo. Ou seja, quando você tem variância por mudanças de relógio e aquela invariância por diffeomorfismo, que naquele caso específico é invariância por mudança de relógio, te dá um vínculo que a própria hamiltoniana tem que ser zero. Aí o tempo some e a gente não sabe lidar com isso. Entendeu? Mas é justamente porque a gente está saindo um pouco daquilo que eu mostrei para vocês. Sistemas que satisfazem equações de segunda ordem, por que tem que ser de segunda ordem, né? Como aquilo ali implica como que aquilo ali permitiu a gente ir para o sistema hamiltoniano não vinculado e assim por diante, que é a inversibilidade da hessiana, tudo aquilo que a gente discutiu antes. Tá? Caramba, a aula foi embora. Tá. Então, deixa eu falar Então, tá compreendido isso aqui? Tá. Na verdade, não, né? A aula de mecânica quântica 1 que as pessoas não têm. Porque ninguém vai ver a transformação unitária para ver a mudança de base de transformada de Fourier de psi-til para psi-x. Porque, pessoal, tem muita sutileza e muita matemática que você precisa entender para conseguir ver esses detalhes todos que eu estou trazendo para vocês. Tá? Não dá para, eu acho que, ensinar isso numa aula de mecânica quântica 1. Oi? Tá, então a gente viu os operadores na aula passada, né? Então a gente pode pensar o seguinte, eu comecei a fazer a conta de uma forma mais complicada, eu vou fazer um pouco mais simples aqui, para a gente ter um gostinho do que vai acontecer. Tá? Então a gente sabe que S de R, I e V chapéu é igual a AI. A, R, I. Certo? A gente pode fazer o seguinte, a gente pega, eu defini para vocês o operador PX e PP, né? A gente sabe que PX mais PP é I. Tá certo? Agora, vamos só prestar atenção no que a gente está fazendo, tá? A gente tem espaço de fase complexificado. Tá certo? Esses operadores aqui, eles atuam no espaço de fase complexificado. Tá, e essa identidade aqui é a identidade no espaço de fase complexificado. Tá, ok? Beleza. Só que a gente vai ter também o espaço F, R, tá? E o espaço F, R estrela. Que são subespaços. Esse espaço aqui tem 4n dimensões. Esse aqui tem 2n e esse aqui tem 2n. Tá certo? E o meu espaço de fase original, tá? Tem 2n também. E a brincadeira das escolhas de fase tem a ver justamente com todas as bagunças que você pode fazer entre esses espaços todos. Tá certo? A gente mostrou, por exemplo, que a gente consegue um mapa desse para esse aqui, ó.
né? Lembra que o nosso produto interno induz o nosso projetor PR induz um produto interno aqui. A gente pega um vetor aqui, mapeia para cá, usa S para fazer o produto das projeções, e o produto das projeções é positivo definido. Tá certo? Então a gente vai trabalhar muito com essas coisas aqui. Então tem duas coisas que a gente pode fazer. A gente pode encontrar mapas entre esse espaço aqui e as projeções PX, PY desse espaço. Tá certo? Desculpa, e as projeções PX e PY desse espaço aqui. Tá? Ou a gente pode encontrar as projeções entre esses espaços aqui e o outro par que eu possa fazer com a base L. Tá? As projeções entre esse e esse cara aqui, ó, a gente vai provar que são positivo definidas, os mapas entre esses espaços aqui vão ser equivalentes àqueles mapas que a gente estava vendo agora há pouco. Vai ser um mapa desse espaço para esse espaço aqui, tá? E você consegue mostrar que ele é bem definido. A questão é, será que esse mapa, por mais que ele seja bem definido, quando o número de graus de liberdade for para infinito, ele continua definindo representações unitariamente equivalentes? E aí a resposta vai ser não. Somente quando esse mapa entre esses caras aqui tiver traço finito. Tá certo? O que eu não consegui terminar, que é super difícil, você não encontra feito, é a representação em termos de esse cara aqui, né, como em termos de ddx e o operador multiplicação, em termos dos espaços de Fock. Né? E isso é complicado, porque a gente sabe que essas transformações elas vão deixar de ser bem definidas quando você for para um número infinito de graus de liberdade. Tá? Que é o funcional de onda que a gente faz meio que, como é que se diz? Matemática freestyle, né? Deixa de ser matematicamente preciso. E uma pergunta que eu sempre tive, né? Por que esse freestyle não atrapalha a gente? Porque, fundamentalmente, a gente está usando aquelas derivadas funcionais, aquelas coisas todas, como um mnemônico da álgebra. E enquanto você estiver usando a álgebra certa, contanto que você não caia em nenhum tipo de excepcionalidade matemática, aquilo que você está fazendo vai dar certo. Porque, no fim, as informações que você está tirando é da álgebra dos operadores de campo que você está trabalhando. Tá certo? Beleza. Então, a gente quer fazer o quê? A gente tem agora o nosso Vx, né? Lembra que eu defini para vocês? Deixa eu fazer aqui de novo. Você tem o operador Vx, tá certo? Que é nada mais do que a projeção Px de V, tá certo? E você tem o Vp, que nada mais é do que o meu Pp atuando em V chapéu, certo? Esse cara aqui vai ser um vetor cujas componentes são operadores, ou seja, os operadores V, X e chapéu. Quando atuando no Vx, vai dar Vxi. Vx. Tá certo? E da mesma forma a gente vai dizer que o nosso... Vamos botar aqui... Deixa eu fazer assim que eu acho que fica melhor. Espera um pouquinho. Tá? E esse cara aqui, ó, Vx, Vpi, chapéu psi, é igual a menos IH cortado DDXI, VXI, VX de psi. Tá? Aqui, no caso de número de graus de liberdade finitos, que é uma função de onda de vários graus de liberdade, né? De várias partículas. Tá certo? Só que aqui, pessoal, é a representação Vx. Esse é um vetor na representação Vx. Tá? Esse cara aqui é um vetor na representação Vx, esse cara é uma representação Vx. Na verdade... Eu queria dar um nome melhor para essa representação, mas depois eu encontro esse nome melhor, tá? Vx, Vx. Tá certo? Você pode falar o seguinte.
Nessa representação Vx, eu posso escrever o meu 0R. Lembra, esse cara aqui, ele não é mais o estado definido como estado aniquilado por todos os operadores. Eu só estou dizendo que vai existir um estado como esse, tá certo? Que vai ser aniquilado por uma certa combinação linear complicada desses estados aqui. Tá certo? Que é justamente o que eu vou escrever agora. Tá? Então veja, eu tenho esses caras aqui, então eu sei que S, R, I, V, chapéu. Só que, tá vendo? Isso eu queria... Vou botar 1, tá? Meus operadores vão ter 1 aqui porque é a representação 1. Ou 1 é a melhor coisa? Não. Acho que esse vai ter que ser 1 mesmo. Tá? 1. Tá certo? É o projetor do 1 aqui. Isso aqui, 1. Olha o lápis aí. Foi mal. Tá? Por que tem que ter o índice 1 no V sem X? Porque o V é um vetor que tem os operadores todos lá. É um vetor cujas componentes são operadores. Eu estou dizendo que esses operadores agora que estão aparecendo nessas componentes, eles são aqueles operadores definidos assim. Esse é a multiplicação e esse é o derivado. Mas o V, o V depende da representação? Não perdi. Sim. O V depende. E justamente, lembra? Eu tenho a álgebra. X e P. E H cortado. Naquele exemplo anterior da mecânica quântica, eu mapeei esse cara aqui num operador que eu chamei de X1. Tá. E esse eu mapeei no operador que eu chamei de P1. Esses operadores têm aquela ação definida daquela forma lá. Esse aqui multiplica por X, esse calcula DDP. Esse é menos H cortado DDX. Tá, mas eu acho que eu entendi. O V entra como se fosse o X nesse exemplo. Isso. Beleza, ficou claro. O V é o X e o P. É um vetor cujas componentes são o X e o P. Tá? Então, esse cara aqui, pessoal, 1, vai ser o quê? Vai ser o operador de aniquilação baseado na base R, componente I dele, escrito na representação 1. Na representação 1, ele tem que ser pensado como uma combinação linear desses operadores aqui. Tá certo? O que é tudo trivial, ou seja, essa distinção toda que a gente perde na mecânica quântica, a gente poderia perder aqui, se essas transformações fossem sempre unitariamente equivalentes. Só que como elas não são, é bom a gente carregar esses índices para lembrar o que a gente está fazendo. Tá certo? Ok. Então, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Se esse estado existe, né, então a gente sabe que eu posso sanduichar dos dois lados assim, ó. Vx, que é uma base no meu espaço de Hilbert 1, tá certo? S, R, I, V chapéu 1, tá? No meu estado 0R representado em 1, e esse cara vai ser igual a 0. Tá certo? Tá? Ou seja, esse estado aqui, que tem que ser pensado como uma combinação linear desses aqui, esse estado ele não é mais um estado definido pelo operador de aniquilação. Tá certo? Eu vou tentar descobrir quem ele é como combinação linear desse cara aqui, nessa representação 1. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um operador projeção aqui, Px mais Py. Px mais Pp. Tá? Então isso vai ficar assim, ó. 1, Vx, S, R1, V1x, 0R1, mais 1 Vx, S, RI, V1P, 0R.
1. Isso igual a 0. Agora, esse cara aqui, o que a gente vai fazer agora, a gente vai usar a representação dele. Tá? Deixa eu ver se a gente tem tempo só para... Tem. Então, a gente vai usar a representação desses caras para escrever o nosso problema. Tá certo? Começando a ficar tão feio no LaTeX, eu tenho que colocar na underscore, tipo, 3 índices. A gente tem que pensar numa maneira melhor de... Comprimir, né? Uma anotação... Mas isso daqui significa que se todos esses índices ficar começando a ficar feio. Mas a gente pensa. Se você está fazendo aqueles comandos novos de LaTeX, que você pode trocar o que está fazendo, ou você está fazendo tudo à mão, passo a passo, conta a conta. Depois eu te mostro como é que a gente faz de uma maneira aqui, depois a gente troca tudo de uma vez só, entendeu? Então, olha que legal. Esse cara aqui é um operador hermitiano. Né? Essa é a vantagem dos nossos campos aqui, são hermitianos. Então eu posso atuar eles aqui. Então eu sei como é que esse cara aqui atua aqui. Ele é um operador esse cara aqui é o operador multiplicação e esse cara aqui é o operador derivada. Tá certo? Então isso vai ficar uma coisa assim, ó. S de R I Vx, que são esses valores que estão aqui, tá? Do que eu vou chamar agora aqui de psi 0, 1, 0 de Vx. Tá? Que é esse produto desse cara com esse cara aqui. Tá? Mais S de RI VP psi 0, 1 Vx igual a 0. Tá certo? É sem chapéu, né? Não, aqui é com chapéu. Porque aqui anda num... Aqui é o com chapéu 1 aqui. Esse é aquele que vai ser menos IH cortado VDX, entendeu? Porque o outro já atuou na esquerda e já virou o alto valor desse elemento de base aqui, ó. Tá? Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó. R, I, Mi, ômega sobre IH cortado, mini, Vx, mi, tá? Onde Vx tem que lembrar que ele só tem componente x, esse vetor aqui, os componentes P dele são todos zero, porque ele foi projetado com Px, tá? Isso aqui multiplica essa função, Vx, e esse aqui vai ficar assim, ó, mais R estrela mi e ômega mini sobre IH cortado, tá? Coisa psi 1, 0, Vx, isso aqui igual a 0. Tá? Agora, coisa. O que é coisa? A gente sabe que V, P, Mi, chapéu é igual ao quê? Quando Mi for... Não. É 0 para Mi menor que N. Tá? E vai ser menos IH cortado D, dx, J, para J igual a Mi menos N e Mi maior que N. Ou igual. Tá certo? Mas aí tem uma maneira melhor da gente representar esse cara aqui, que é o seguinte: eu posso definir o meu operador nabla, x, tá? Que vai ser o como? Ele vai ser assim, ó. Del xi para i igual a mi e mi menor que n, tá certo? E 0 nas outras, né, quando o meu mi for maior ou igual a n. Tá certo? Bom, é fácil ver então que VP Mi chapéu é igual a IH cortado ômega mini nabla x ni.
Tá certo? Tá vendo? Lembra que esse ômega ele troca sempre x com p. Tá certo? E bota um sinal. Por isso que esse sinal aqui sumiu, tá? Porque quando ele trocar aqui, ele vai botar o sinal de volta. Então esse operador fica dado por esse cara aqui. Tá certo? Então a nossa equação, essa é a nossa equação aqui vai entrar o quê? IH cortado, ômega ni alfa, nabla x alfa. Ou seja, eu vou tirar os IH cortados dali, vou passar, vou deixar o cara para cá, vai ficar assim. IH cortado, R, I, estrela, Mi, nabla, X, Mi, de psi, de V, X, mais essa brincadeira que sobrou aqui, R, estrela, I, Mi, ômega, Mi, V, Mi, X, psi, 1, 0, 1, 0, de V, X igual a 0. Uma equação diferencial de primeira ordem para a gente resolver, né? Só que não dá para resolver agora, tá? E aí, pessoal, que eu gastei um tempo danado, não consegui ainda provar, quer dizer, eu mostrei exemplos para vocês acreditarem, mas tem como fazer a prova que eu ainda não encontrei a maneira melhor de fazer, que é justamente você tem que inverter essa matriz aqui, tá vendo? Tá vendo que ela aparece na derivada aqui? Você tem que inverter, vai virar uma matriz atuando nesse cara aqui. Essa matriz que vai aparecer aqui, ela tem que ser simétrica, e a gente prova que ela é simétrica, tá? É outra prova que eu vou fazer. E aí você mostra basicamente que o seu psi 1, 0 de V, x, vai ser igual a essa matriz doida que vai aparecer aqui, que vai ser o seguinte, exponencial de menos Vx mi, uma matriz que eu vou chamar C-1 mini, Vx ni, sobre 2. Tá? Ou seja, você tem mais uma normalização aqui. Eu calculei ela aqui, depois eu vou mostrar para vocês, aqui a gente não tem tempo agora. Então você vai provar que o estado de vácuo em R, escrito em termos da base do Vx, do operador de multiplicação, é gaussiano. Tá? Aqui, é isso aqui que é a razão da gaussianidade das perturbações cosmológicas. Tá? É uma das previsões da teoria inflacionária que as perturbações são gaussianas. Elas são gaussianas porque elas vêm do estado de vácuo de um operador de um sistema quântico. Tá certo? E esse cara aqui, ó, vai estar intimamente associado com essa base R aqui. Vai dar a variância da posição, variância do momento, a correlação entre posição e momento. Se o estado vai ficar squeezed, né? Se ele vai ficar squeezed, apertado, espremido, isso, se ele vai ficar espremido ou não, tá certo? Esse cara vai ter uma dinâmica, ele vai evoluir no tempo, então a distribuição gaussiana das perturbações evolui no tempo, só que quando o número de graus de liberdade vai para infinito, isso aqui não fica bem definido. Porque você tem um raiz de 2π elevado a n, que vai para infinito, como é que você vai segurar esse cara? Né? Porque basicamente você tem que normalizar infinitas gaussianas. Tá certo? É o mesmo problema da integração, de certa forma. Então, isso fica pior ainda quando o número de graus de liberdade é infinito e incontável. Que aí você vira para uma gaussiana funcional, entendeu? Não é mais aqui um mi aqui, é um x, está integrando aqui no numerador. Então você tem um 2π elevado a um número infinito incontável de gaussianas que você tem, entendeu? Isso não é uma equação diferencial funcional ainda, ela vai ficar quando tiver um infinito contínuo. Isso. E na verdade, essa representação não vai existir. As pessoas usam, mas ela não existe. É matemática que sai. Mas as pessoas usam, mas o que eu falo para vocês como a álgebra está certa, as coisas vão dar certo, entendeu? Mas... Rapidinho, só para ver se eu entendi. O estado 0R, ele é o estado de vácuo
do operador do SRI-V. Isso. Quando você escreve 0, você já está assumindo uma representação desse espaço também? Ou não? Não, é que tá. Justamente, é isso que demorou para ficar claro na minha cabeça na hora que eu te explicar para vocês. Antes de eu botar um aqui... Nossa, vai corromper o arquivo. Não, porque ainda tem bateria. Só se a bateria acabasse em 3 segundos, mas acho que não vai acabar não. Então, ó, o que acontece? Antes de eu botar um aqui, esse cara é uma combinação linear de operadores numa álgebra. Combinação linear de operadores numa álgebra. Ponto final. No momento que eu falo, esse cara aqui é um operador de aniquilação que leva esse estado em 0, e a partir disso, então, eu defino qualquer outro operador, e todas as ações desses operadores em todos os estados possíveis, eu estou definindo esse cara aqui em termos dessa representação. Então você falou, então tipo, aí tem um... Aqui tem que ter um 2 aqui tem um 2 aqui. Ou um R aqui. Tá? Tá, ok. Então, tipo, quando você escreve o AL, tem um 0, um L, um L fora. Isso. E às vezes vai ser o caso de que esse cara aqui vai existir. E às vezes eles não vão existir. Ou seja, aquela combinação linear de operadores não é mapeável. Aquela combinação linear de operadores escrita em termos da representação R não tem um mapa bem definido para a representação L. Tá certo? Ok, então, tipo, agora você coloca um ou L, que às vezes é um espaço específico. Isso, é um espaço de Hilbert específico, onde eu estou dando as regras de como os operadores atuam nele. Então aqui parece que tipo, a notação ficou meio sobrecarregada por nada, assim. Parecia, né? É, porque, tipo, se você vai usar o R para definir a representação, por que você precisa de um também? Porque você pode representar esse estado usando a representação em que os operadores atuam como DDX e o outro como multiplicação. Não, tipo... É o que a gente fez aqui. Esse cara aqui, ó, é o vácuo de R. Na verdade, o certo seria... 0R, tá? 0R. Não dá, né? Mas, assim, o mais completo seria isso. Ou seja, é esse vácuo representado na representação 1, digamos, na representação função de onda. Tá certo? Mas é isso. Tá? E aí, bom, se esse cara aqui, você mostra que é um vetor nesse espaço normalizável, com um produto interno bem definido, ou seja, é um espaço de Hilbert de fato, é um elemento de um espaço de Hilbert de fato, tudo funciona. Quando você tenta construir esse espaço aqui, no caso infinito dimensional e contínuo, com todas as posições do espaço, você não consegue construir o espaço de Hilbert desse jeito. O PC, ele é um vetor de espaço de Hilbert ou ele é uma transição? É um vetor no espaço de Hilbert. Esse é um vetor no espaço de Hilbert. Esse aí é o 0R com... Na representação 1. Tá. Não era tipo Tá, Esse aqui. beleza. Não? Bom, mas é isso, pessoal. Vamos ver se a gente consegue